É, como saber o que é modinha e o que é tradição? E aí eu tô seguindo aquilo porque é uma tradição. Não só a tradição macro, né? A tradição da igreja católica, mas a tradição daquela minha comunidade, daquele meu grupo, daquela minha paróquia. Como que eu posso saber? Ah, não, isso aqui é modinha, isso aqui vai morrer daqui a pouco. Não, mas isso aqui é uma tradição. E eu faço por tradição. Como eu disse aqui, a minha sala está em reforma, então eu estou aqui olhando para os meus livros, normalmente ficam atrás de mim, né, nas lives. Eu tô vendo que eles estão todos bagunçados. Mas tem um livro sobre São José Maria Escrivá. Nesse livro sobre São José Maria Escrivá cita uma carta do período patrístico que relata como é a vida dos cristãos naquele período. E uma das coisas que ele fala é que eles não se distinguem em nada dos demais cristãos, dos demais cidadãos, a não ser na vivência do amor. Eles não se distinguem por questões políticas, pelo modo de vestir, pelo modo de se portar, eles se distinguem pelo amor. É muito perigoso nós colocarmos na conta da tradição com T maiúsculo aquilo que pode ser uma tradição com T minúsculo. A tradição com T minúsculo, ela traz realidades boas? Claro que traz. O Santo Padre tem falado muito sobre isso, inclusive na convenção ele falou isso para os mais jovens, né? Para os mais jovens da comunidade, para os primeiros, que houvesse essa comunhão para ver essa troca, né? Porém, essa não é a revelação de Deus para nós. Isso tem valor, isso é belo, mas isso pode ser superado, né? Assim como nós vemos que a moda ela passa e a moda secular passa, e nós, sendo cristãos, nós estamos no mundo e vamos ser influenciados por essas realidades seculares, porque nós não conseguimos, nós não somos monges, nós não estamos lá enclausurados, né? Nós vamos ser influenciados por isso, e está tudo ok ser dessa forma, né? Nós, então, precisamos aprender a fazer aquilo que São Paulo, se não me engano, diz, né? A julgar tudo, né? Apartar tudo aquilo que é mal e ficar com aquilo que é bom. Então, uma moda, uma tradição, ela pode passar? Pode. Uma tradição com T minúsculo. Ela pode passar, né? Eu não sei se é polêmico demais a gente entrar em exemplos. Se for, vocês podem cortar depois, não, né? Pode, padre. Vamos. Vai dar certo. Mas... Não, e o legal é porque eu fiz uma live há um tempo atrás exatamente sobre isso com um dos meus melhores amigos, né? Um dos meus melhores amigos. Viu? Eu gostei muito daquela live porque o Padre Maicon é um dos meus melhores amigos e do ponto de vista espiritual nós somos muito diferentes e muito iguais, né? Eu, então, tendo caminho com a comunidade e ele tendo caminho com o Opus Dei, né? E é muito legal ver que a igreja está entre nós, né? Na verdade, chega a ser ridículo a gente ter que ficar justificando isso, né? Mas tudo bem. Exato. E nós chegamos a uma conclusão sobre, por exemplo, a vestimenta, né? Usa saia ou não usa saia? Nós chegamos a uma conclusão. Quanto menos motivo tu tiver para usar a saia, usa. Agora, se tu tiver muitos motivos, por causa da Virgem Maria, porque a modéstia, porque não sei o que lá, porque não sei o que da feminilidade, porque não... Não, calma, que não... espera um pouco, porque tu tá super valorizando algo que não tem esse valor todo, calma, né? Vamos encontrar a naturalidade da virtude que se dá, que se encarna nas coisas do dia a dia. É mais uma coisa de dentro para fora que eu posso viver em si. Vamos supor, gosto de usar saia. Vivo em silêncio. Porque, não sei, no meu coração eu me sinto melhor usando saia, né? Do que algo que é quase uma militância também. A gente também não pode bater tanto na militância, porque daqui a pouco vira uma ideologia e eu boto aquilo como se fosse a minha causa de vida. Aquela vestimenta ou aquela ideia, enfim. E aí já vai para uma outra pergunta. Como identificar uma ideologia na modinha que eu tô seguindo?
Uhum. E como que aquilo pode ser nocivo para minha caminhada dentro da igreja, de seguir o evangelho, de seguir a Cristo com verdade, né? Sim. Porque, né, Deus está sempre aí falando aí para todo mundo, em todos os momentos, para a gente ter cuidado com as ideologias, com os bezerros de ouro que a gente fabrica para a gente, né? Uhum. Então, como que a gente pode ficar alerta em relação a isso, né? Para não fazer dessa modinha também o nosso bezerro de ouro. Uhum. Olha, no podcast ali com o Felipe Bezerra, o tema não era oração, mas a resposta era sempre a oração, né? Aí me vem isso, né? Santa Teresa fala que para saber se a oração ela está progredindo, se de fato aquilo que eu estou fazendo lá parado diante de Jesus é oração, eu preciso saber se a minha caridade está aumentando, né? Então esse é o critério. Como saber se uma opção pessoal que eu fiz é só uma opção pessoal ou se é uma ideologia? A caridade está aumentando? A caridade foi afetada? A caridade foi atenuada? A caridade foi agravada? O que aconteceu com a caridade, meu filho, no final dessa história? Né? É aí que está a resposta. Porque senão a gente, de fato, a gente cria não só cavalos de Troia e bezerros de ouro, mas a gente cria também fantasmas, né? Às vezes, nós vamos colocando, assim, realidades, nós supervalorizamos realidades que não têm o valor, inclusive, às vezes, na luta pela santidade. Me lembro uma vez que, pegando o gancho lá da nossa live, né, sobre confissão, me lembro uma vez que eu perguntei para um rapaz que estava muito, assim, ele estava perturbado, coitado, porque ele não conseguia dar passos, né, na castidade. E aí e confessou alguns outros pecados que feriam a caridade. Eu perguntei para ele, meu filho, o que é mais grave, pecar contra a castidade ou pecar contra a caridade? Ele bugou. E isso deveria estar na ponta da nossa língua, né? Ou seja, às vezes nós criamos bezerros de ouro, criamos cavalos de Troia e criamos fantasmas também que não existem. E isso tudo acaba se tornando uma cortina de fumaça do capeta para nos desviar os olhos daquilo que merece nossa atenção. Eu ia me lembrando não um só pouco. Em relação às modas, mas isso, né, como eu disse, em relação às vezes às nossas lutas, às vezes a gente está lutando por uma virtude que não é o remédio que eu preciso, né? Eu estou precisando de outro, mas eu fui confundido ali no meio da história.